Ajuda para agitar sua vida espiritual. Mensagem de Samuel Rutherford. Às vezes oramos, embora tenhamos vontade de orar. Abrimos nossas Bíblias e nossas mentes e corações se sentem como se estivessem sob um peso morto. Como devemos abordar este problema? Há uma falsa suposição generalizada de que a vida espiritual é tudo ou nada. A ideia que as coisas devem acontecer espontaneamente e sem esforço ou simplesmente não são reais. No entanto, as Escrituras falam de lutar e agonizar em oração e de nos disciplinarmos na piedade. A alegria e o amor exaltados não são as únicas inclinações celestiais da alma. Há uma vida espiritual genuína no desejo de ser reavivado. Lamentar nossa condição, examinar e questionar a nós mesmos e as outras coisas também são sinais de vida. No entanto, o que podemos fazer em tal situação? Como despertamos as inclinações espirituais? Essas questões podem causar perplexidade, mas nem sempre são totalmente discutidas, apesar de ser tão crítico para a nossa vida espiritual diária. Isso lida com as influências soberanas do Espírito Santo junto com nossa própria responsabilidade de nos engajarmos em deveres espirituais. Ambos trabalham juntos na área de crescimento e experiência espiritual. O que são inclinações celestiais? A experiência de Davi no Salmo 57, versos 7 e 8 diz: Meu coração está firme, meu coração está firme. Cantarei e louvarei. Desperta minha glória, desperta saltério e harpa, eu mesmo despertarei cedo. Davi tinha uma disposição de firmeza de coração. Suas afeições veementes são evidentes na maneira como ele repete isso. Esta inclinação celestial produziu nele uma firme resolução de louvar. Orar gera uma disposição santa para orar. Uma graça gera outra e, portanto, disposições sagradas geram atos santos. Fé e confiança em Deus resultam em reivindicar Deus como nosso. O Senhor pede que você ore para que você possa orar. Acredite para que você possa acreditar. Assim, Ele comanda as disposições celestiais e só Ele pode dá-las. Davi diz: Meu coração está firme, vou cantar. Desperte minha glória. Veja como o toque do Espírito em suas inclinações celestiais faz flutuar a língua, o saltério e a harpa, Davi, o coração de Davi para cantar e louvar. Embora estivessem todos dormindo, todos foram acordados de seu sono. É da mesma forma que uma grande maré alta pode fazer flutuar todos os navios, mesmo que existam muitas centenas deles. Por isso, as ações são da mesma natureza que nossas inclinações. Inclinações fortes e poderosas têm ações fortes e poderosas. Ações menores decorrentes de inclinações despertam a alma para ações fortes. Inclinações pecaminosas para o amor do mundo, vanglória e prazeres vazios geram ações pecaminosas. O espinheiro produz um espinheiro e a semente do cardo um cardo. Isso fica claro em Caim e os fariseus, por exemplo. Assim também, inclinações graciosas produzem atos de amor, fé, esperança, tristeza piedosa, obras de justiça e misericórdia. Como as uvas para vinho crescem na videira, o Senhor ajusta as influências da graça para tais inclinações. A colheita será como a semeadura, não se colhem figos dos cardos. Como recebemos as inclinações celestiais? Obtenha caracteres celestiais e Deus agirá em sua própria obra e produzirá todos os seus próprios atos de sua própria semente. A maneira de obter disposições celestiais é, primeiro, examine a palavra e as promessas com frequência. Medite nelas, aprenda sobre elas,
Observe e ame os testemunhos de Deus. Esta é a prova da inclinação celestial, conforme o Salmo 119. Segundo, mantenha comunhão com Deus em oração, audição, leitura e conversação espiritual, conforme Lucas 24:34, João 7:45 e 46 e Cantares de Salomão 2, versos 4 a 7. Alguém que passa muito tempo diariamente entre os perfumes de um perfumista descobrirá que os cheiros se prenderão a ele, quer ele queira ou não. Terceiro, busque e tenha muito em mente as coisas que são do alto, conforme Colossenses 3, versos 1 a 3. Quarto, valorize o Espírito, obedeça a ele, não o entristeça e trabalhe com ele. Veja Efésios 4, 29 e 30, 1 aos Tessalonicenses 5, 19 e 20 e Cantares 13, 4 e Cantares 5, 8 a 12. Esteja disposto a agir em resposta ao sopro do Espírito soprando sobre você como um vento e quando ele atrair, siga-o doce e voluntariamente. Quinto, cuidado para não sufocar frequentemente a luz do conhecimento divino. Lide com ternura com a luz da consciência natural e com ternura com convicções e advertências. Se fizer isso, dificilmente lhe faltarão inclinações divinas e influências adequadas. Veja 1 Samuel 24, versos 4 a 6. Como devemos fazer quando carecemos de inclinações celestiais? Como devemos agir quando a alma está indisposta como um pássaro que não pode voar sem suas asas? Primeiro, é possível que naqueles renovados que estão em Cristo, as inclinações celestiais pareçam um fogo que se apagou e se transformou em frias cinzas. Devemos despertar o princípio da graça e agir de acordo com ela. O instinto e a natureza do novo homem possuem o princípio dos atos graciosos e devemos fazer melhor uso do princípio da graça. Segundo, quando uma inclinação é sufocada pela incredulidade que nos derruba, ainda há metade de uma inclinação espiritual contrária viva que está trabalhando contra essa incredulidade. Por esta razão, Davi repreende sua própria alma no Salmo 42, verso 5, por estar abatida e a exorta a confiar em Deus. Quer a alma de Davi implore contra a alma de Davi pelo princípio da graça, ou por uma inclinação celestial, ou por ambos, isso mostra que todas as inclinações espirituais nunca são totalmente perdidas. Há uma semente de Deus que pode ser despertada. Terceiro, quando a inclinação é sufocada pelo peso, há outra inclinação celestial neutralizadora. Salmo 119, verso 28. Eles foram dispostos à morte, mas eis que há uma disposição de orar por fortalecimento para neutralizar essa disposição. No Salmo 119, verso 81, o salmista está desanimado, o que indica alguma fraqueza. Ainda existe, entretanto, uma disposição para esperar na palavra de Deus que neutraliza o desânimo. Ele diz: tornei-me como um odre na fumaça, Salmo 119, 83, o que indica alguma disposição para a morte em seu espírito. Mas observe a disposição contrária, ele não esquece os estatutos de Deus. Quarto, o espírito na pessoa renovada finalmente prevalece sobre a carne, conforme Romanos 7, 23, 24. Assim, a disposição graciosa também é vitoriosa e leva a melhor sobre a disposição pecaminosa. Davi pode ter estado disposto a duvidar no momento em que é forçado a fugir para a caverna e se separar de seus poucos soldados. No entanto, sua fé e disposição de acreditar prevalecem sobre seus medos e dúvidas. Isso fica claro no Salmo 57, verso 1 e também no versículo 3. Ele enviará do céu e me salvará. No versículo 7 ele diz: meu coração está firme, cantarei e louvarei. Ele acreditava na libertação de Deus
já que um homem morto enterrado na caverna não podia cantar e louvar? Quando não nos sentimos inclinados espiritualmente, devemos fazer como aqueles que querem atravessar um rio. Se um val for muito profundo, tente outro e tente todos os vals. Pode haver uma indisposição para acreditar, mas também pode haver, além disso, uma disposição espiritual para orar. Comece a orar então. Às vezes, há uma morte que impede a oração, de modo que não podemos falar, Salmo 77:4, mas também há uma disposição para louvar no Salmo 77, versos 14 e 15. Comece a louvar então. Talvez disposições, movimentos, experiências tenham desaparecido e não haja mais nada além do princípio da graça. Examine as promessas e haja de acordo com o princípio. Sopre o carvão em brasa e fortaleça o que resta. Quando uma ferramenta é quebrada, o comerciante usa outra. Embora as disposições pecaminosas e a carne tenham o melhor de nós por um tempo, espere no Senhor e confie em sua força e ação. As chamas celestiais de Deus eventualmente prevalecerão. A esposa fica sonolenta por um tempo e se recusa a abrir e a hospedar Cristo em Cântico dos Cânticos 5:2. Por fim, porém, quando Cristo põe a mão pelo vão da porta, a fé e as inclinações celestiais são vitoriosas. Ela se levanta e abre, ela sente falta e o procura. Ela ora e fica doente de amor por ele. Cânticos de Salomão 5, versículos 6-8. Então ela irrompe em uma canção exaltando seu amado nos versículos 10-12. Jó é abatido por muita tristeza de espírito devido à incredulidade em Jó 19, versos 6 e 7. Eis que clamo pelo mal, mas não sou ouvido. Eu choro em voz alta, mas não há julgamento. Essas são palavras realmente duras. Se não há julgamento para um homem oprimido que clama a Deus, não há providência, não há Deus que governe o mundo. No entanto, em Jó 19:25, ele é capaz de dizer: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que o verei. Obtenha qualquer coisa do princípio da graça e das inclinações espirituais e haja com eles. Você não perderá influências vitoriosas com base nisso, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Amém.